Falando de grandes mulheres da Bíblia, nós queremos falar de uma mulher hoje que foi um grande destaque pela sua conversão, pela sua mudança de vida, por aquilo que o Senhor realizou através da vida dela, que é um grande exemplo. Nós vamos falar a respeito de Raabe. A história de Raabe está lá em Josué, no capítulo 2. Quando Israel chega à Terra Prometida, e a primeira cidade que eles devem conquistar é a cidade ali de Jericó. E Raabe morava nessa cidade. Mas antes do exército empreender uma batalha contra aquela cidade, eles mandam ali dois espiões para conhecer a cidade, conhecer a sua força, o seu exército, a sua estrutura que tinha ali dentro. E esses homens entram lá na cidade e eles acabam ali se recolhendo à casa dessa mulher Raabe, uma prostituta, e fica ali. É conhecido ou, de certa forma, estudado hoje sobre um pouco mais para a vida de Raabe. Acredita-se, muitos teólogos, que Raabe, ela não era apenas uma prostituta, mas a casa dela era como se fosse uma hospedaria. Então aqueles espias de Israel, quando se recolheram na sua casa, é porque ela hospedava pessoas. Não era apenas uma casa de prostituição, mas também era uma hospedaria. Em Josué, no capítulo 2, no versículo 1, vai dizer assim: De Sitim enviou Josué, filho de Nun, dois homens, secretamente, como espias, dizendo: Andai, observai a terra e Jericó. Foram, pois, entrar na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e pousaram ali. Então esse termo de pousar ali, de dormir ali, pode indicar exatamente isso. Que Raabe, embora fosse prostituta, a sua casa era como se fosse uma pousada, onde ela acolhia viajantes ali, além de prestar o serviço na questão da prostituição. Mas algo aconteceu. Quando aqueles homens entraram ali, ela deve ter desconfiado quem eles eram, e ela começou a perceber o procedimento deles e percebeu: olha, esses homens são hebreus. Eles estão aqui disfarçados, mas eles são hebreus. Eles são desse povo que está acampado ali perto, ali fora. E ela lembrou de algo, que os viajantes passaram e contaram das maravilhas que Deus havia empreendido, ele havia realizado lá no Egito, livrando o povo de Israel, livrando os hebreus das mãos de Faraó. E nesse momento, no coração dela, cresceu uma fé verdadeira, uma fé genuína. E nós vemos aqui em Josué, no capítulo 2, no versículo 10, essa declaração de fé de Raabe, a qual diz assim: Porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saíeis do Egito, e também que o fizestes aos dois reis dos amorreus, Seom e Og, que estavam além do Jordão, os quais destruístes. Ouvindo isso, desmaiou-nos o coração, e em ninguém mais há ânimo algum por causa da vossa presença. Porque o Senhor, vosso Deus, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Nós temos aqui uma declaração de Raabe. Ela falou assim: olha, eu acredito que o Senhor, o vosso Deus, é o único Deus, Deus nos céus e aqui na terra, que realiza prodígios, que realiza milagres. E eu sei que essa terra aqui, Ele deu para vocês. Ele está cumprindo essa promessa na vida de vocês. Eu acredito nisso, eu creio. E nós vemos que a fé dela foi tão genuína que ela aparece na galeria dos heróis da fé, lá de Hebreus, no capítulo 11, lá no versículo 31, que vai dizer assim: Pela fé, Raabe, a meretriz, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu com paz os espias. Ela confiou na palavra, ela acreditou naquilo que ela ouviu dos viajantes, daquilo que ela ouviu das pessoas que se hospedaram ali na sua casa. Ela acreditou nisso. E isso gerou dentro dela uma fé verdadeira. Então, queridos, muitas vezes nós precisamos ver o milagre, nós precisamos crer naquilo que a palavra diz. E quando nós cremos, nós veremos o milagre. Nós temos que crer para depois ver o milagre. E ela demonstrou uma coragem muito grande. Uma mulher de fé, uma mulher de coragem. Porque como ela acolheu esses espias, não demorou muito para o rei descobrir que tinha espiões na cidade. E mandou a procura. Alguém falou assim: olha, eu vi esses homens entrando na casa de Raabe. E o rei mandou até a casa dela os soldados procurar esses homens. Josué, no capítulo 2, a partir do versículo 3, vai dizer isso aí. Mandou, pois, o rei de Jericó dizer a Raabe: Faze sair os homens que vieram a ti e entraram na tua casa, porque vieram espiar toda a terra. A mulher, porém, havia tomado e escondido os dois homens e disse: É verdade que os dois homens vieram a mim, porém eu não sabia de onde eram. Havendo-se de fechar a porta, sendo já escuro, eles saíram. Não sei para onde foram. Ide após eles depressa, porque os alcançareis. Ela, porém, os fizera subir ao eirado,
e os esconderam entre as canas do linho que havia disposto em ordem no eirado. Ela colocou eles no telhado da casa, escondeu ali debaixo de canas, escondeu ali debaixo de uns materiais e falou com os soldados: olha, eles estiveram aqui, verdade, mas antes de fechar a porta da cidade, os portões da cidade, eles fugiram, saíram pelo campo. Vão atrás deles que vocês vão encontrar. Então aquela mulher teve muita coragem para esconder, porque os soldados poderiam invadir a sua casa em cada local, revistar e verificar que aqueles homens continuavam ali dentro, e ela correria risco de morte. Mas ela, com muita coragem, escondeu aqueles homens, porque ela creu. E ela creu na palavra de Deus, ela creu naquilo que Deus estava dizendo, que daria a terra de Canaã para o povo hebreu, para os judeus. E ela, naquele momento, usou de esperteza. Ou seja, eu vou fazer o bem para esses homens, porque eu sei que Deus fará o bem na minha vida. E quando ela decide fazer isso, ela mostra ali algo muito importante, o amor que ela tinha pela sua família. E nós não vemos aqui nenhuma menção de que a sua família estava ali com ela, mas ela cuidava da sua família. Às vezes, queridos, em momentos que nós tomamos decisões erradas, a nossa família até nos abandona. Eu quero que você imagine como poderia ser vergonhoso para a sua família, para a família de Raabe, ela aceitar essa função de ser uma prostituta. Isso poderia trazer desonra e vergonha à sua família, mas no coração dela estava a sua família. De maneira que quando ela escondeu aqueles espias e guardou eles, ela pediu deles uma promessa. E ela disse assim, Josué no capítulo 2, versículo 12, agora, pois, jurai-me, peço-vos, pelo Senhor que, assim como usei de misericórdia para convosco, também dela usareis para com a casa do meu pai, e que me dareis um sinal certo de que conservareis a vida de meu pai, da minha mãe, como também a meus irmãos e minhas irmãs, com tudo o que tenho, e de que livrareis a nossa vida da morte. Veja que ela lembrou da sua família. Ela falou assim, olha, eu fiz o bem para vocês, mas eu quero que vocês façam o bem para a minha família, para o meu pai, para minha mãe, meus irmãos, minhas irmãs, que vocês nos guardem em vida quando vocês tomarem essa cidade. E isso aconteceu. Ela foi guardada em vida, ela foi protegida juntamente com toda a sua família. Então, muitas vezes nós tomamos decisões erradas. A Raabe escolheu uma profissão errada, escolheu um caminho errado, mas assim que foi possível ela mudar de vida, ela decidiu mudar. Ela decidiu mudar totalmente de vida. E a mudança de vida dela foi tão grande, que quando ela vai para Israel, ela abandona totalmente a prostituição. Ela se torna uma mulher direita, de maneira que ela venha casar, adquirir uma família, e até mesmo na genealogia de Jesus está lá Raabe. Raabe é uma descendente direta do Senhor Jesus. Lá em Mateus, no capítulo 1, versículo 5, vai mostrar isso. Salmão gerou de Raabe a Boaz. Este de Ruth gerou Obed, e Obed a Jessé. Jessé foi pai de Davi. Então nós vemos aqui que Raabe, devido à sua mudança de vida, foi tão impactante na vida dela, essa mudança foi tão perceptível, que ela em Israel alcançou o marido. Casou e veio ser uma família abençoada. Uma família que lá na frente veio a gerar Davi, e mais à frente nós temos ali a vinda de Jesus, por intermédio de Maria e de José. Então que Raabe seja um grande exemplo para nós. O exemplo de como nós podemos mudar de vida. E que através da fé nós podemos alcançar toda a nossa família. Porque a vontade de Deus é salvar toda a sua casa e toda a sua família. Eu quero nesse momento orar por você, orar por sua casa e por sua família. Pai, eu quero apresentar em tuas mãos essa casa, essa família. Eu quero apresentar o meu irmão, a minha irmã. Eu quero apresentar, Senhor, e clamar. Senhor, que haja verdadeiro arrependimento. Que haja verdadeira transformação de vida. Assim como Raabe se converteu totalmente ao Senhor. Só de ouvir falar, ela se converteu, ela creu nos milagres. E ela experimentou um milagre na vida dela e na vida da sua família. O livramento da destruição da cidade de Jericó. O livramento daquela cidade, trazendo salvação sobre ela. E elas entrando em um novo momento de vida. Entrando no povo de Israel. Isso é um exemplo para nós, a qual o Senhor vem nos livrar do mundo, da destruição do mundo, e o Senhor nos introduz no teu reino, na tua família, nos introduz no meio do teu povo. Que haja salvação nessa casa, que haja salvação nessa família, que haja conversão, mudança de realidade, que o Senhor possa operar o teu milagre nessa casa, nessa família. Eu oro desde já agradecido, em nome de Jesus. Amém, queridos.